Meus irmãos, graça e paz, vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos tratar acerca dos sacerdotes, da sua consagração e principalmente das vestes sacerdotais, que também apontam para Cristo, assim como apontava o tabernáculo. Então, iniciando, nós temos o éfode ou o colete. E esse colete ele era ligado por duas ombreiras e em cada uma delas haviam 6 pedras representando as tribos de Israel. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele carregava Israel sobre os seus ombros, mostra a sua representatividade, o quanto os sacerdotes representavam ao povo diante de Deus. Isto nos aponta diretamente para Cristo como aquele que carregou os nossos pecados, aquele que nos colocou diante de Deus, nos representou quando nós ainda éramos, conforme diz o texto bíblico, inimigos de Deus. João ainda acrescenta que Cristo é o nosso advogado, ou seja, quem nos representa de fato é Cristo. O segundo item destas vestes sacerdotais que eu quero destacar aqui é justamente o peitoral dos sacerdotes. Eles era quadrado e tinham as 12 tribos de Israel inscritas nele, ou seja, Israel ficava bem no coração do sacerdote. Era o amor que eles tinham que ter para com o povo. Isso nos mostra o amor de Cristo pelas nossas vidas. Ele morreu em morte de cruz justamente por nos amar. O Evangelho de João, ainda no capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor que Cristo tem pelas nossas vidas. O terceiro item das vestes sacerdotais era um manto que ficava debaixo do colete, debaixo da estola sacerdotal. E algumas características sobre essa peça e que é bastante interessante. Essa peça ela não tinha costura. Isso mostra o caráter perfeito de Cristo. Nele não houve mancha, nele não houve pecado. Cristo é perfeito. Havia ainda outro item que era uma romã nessa veste sacerdotal, que representa os frutos do Senhor. E nos romãs tinham 2 campainhas de ouro que mostra o serviço executado pelo sumo sacerdote. É o que Cristo continua fazendo por nós. A autor aos Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote para sempre, ou seja, diante de Deus, Cristo permanece intercedendo pelas nossas vidas. Sobre a sua cabeça, o sumo sacerdote usava uma mitra, que diferente dos sacerdotes, que eram um turbante, e nessa mitra tinha uma inscrição dizendo santidade ao Senhor. E isso, obviamente, nos aponta para Cristo que nos conduz a uma vida santa diante de Deus. Sem o sacrifício de Cristo, de fato, jamais alcançaríamos santidade. Seremos plenamente e eternamente inimigos do Senhor. Então veja que são pontos bastante específicos das vestes sacerdotais que apontam para Cristo, apontam para o seu ministério e também tem muito a nos ensinar. Então, o capítulo 29 vai tratar acerca da consagração sacerdotal. E aqui alguns pontos interessantes que diz respeito a nós, Igreja do Senhor, que manifesta a obra do Senhor. Então, os sacerdotes, primeiramente, eles foram lavados. Olha só. O ritual de purificação sempre foi importante para se achegar ao Senhor. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 11, o seguinte: Alguns de vós eram assim. Paulo, nos versículos anteriores, fala sobre a lascívia, sobre vários tipos de pecados. Ele diz, olha, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, foram santificados, ou seja, então nós passamos por um processo de lavagem para que hoje pudéssemos nos achegar também ao Senhor. Os sacerdotes também foram vestidos. Em Efésios capítulo 4 e versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte:
e revesti-vos do novo homem, criado para ser a imagem de Deus. Ou seja, as nossas velhas vestes têm que ser arrancadas de nós para que possamos nos vestir do novo e assim podermos estar aos pés do Senhor. Os sacerdotes, o terceiro ponto, eles também foram ungidos. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo escreveu o seguinte: é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Então nós fomos ungidos assim como sacerdotes, para que possamos permanecer aos pés do Senhor. Essa unção e a capacitação de Deus sobre as nossas vidas. A um outro ponto, os sacerdotes foram perdoados. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, escreveu o seguinte: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, uma oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, Cristo se fez carne, foi oferecido como oferta para que nós pudéssemos ser justos diante do Pai. Há dois aspectos dessa consagração sacerdotal. Eles foram inteiramente consagrados e também foram marcados pelo sangue. Ou seja, a mudança na vida sacerdotal, na vida do cristão, ela deve ser completa. Nós já fomos marcados pelo sangue, agora temos que viver uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, é viver de fato uma vida totalmente voltada ao Senhor, de fato se esquecer do velho e permanecer no novo. Eles foram alimentados, eles compartilharam de uma refeição, e somente Cristo, de fato, para nos proporcionar uma vida de comunidade plena diante da sua presença. A igreja é um corpo só, e o Senhor é o que nos alimenta pela sua palavra, Ele que nos direciona também pela sua palavra. E por fim, eles foram comissionados. Pois bem, então, assim como os sacerdotes, nós também temos uma grande obra. Há uma comissão sobre nossas vidas, há um chamado de Deus sobre nós. Então, todos nós temos um ministério em comum. É o que Paulo chama de ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus, para que também nós possamos levar essa reconciliação aos outros. Então, esses são os aspectos das vestes e também da consagração sacerdotal. Então a nossa leitura bíblica finaliza em Salmos de número 10, que fala muito sobre a questão da perseguição, mas também fala que o Senhor, versículos 17, o Senhor é que ouve o desejo dos mansos, e diz que o Senhor também os confortará. Então, não importa os momentos de angústia, de tristeza que a gente possa passar, ou mesmo das perseguições, devemos permanecer confiando em Deus. O verso 1 ainda vai fazer uma pergunta: por que te conservas longe do Senhor? Ou seja, não fuja de Deus, busque ao Senhor. Como acrescentou o profeta, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.